5h04. Hoje nós tivemos a cerimônia oficial de abertura do ano no Judiciário. O discurso do presidente do OAB, também do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que falou e falou bastante. Antes do Cláudio comentar esse primeiro dia do ano para o Supremo Tribunal Federal, vamos escutar um trechinho do que disse o Fux. Este Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, concita os brasileiros para que o ano eleitoral seja marcado pela estabilidade e pela tolerância, porquanto não há mais espaços para ações contra o regime democrático e para a violência contra as instituições públicas. E aí, Cláudio, será que dá para esperar estabilidade, tolerância, prudência entre os poderes depois de um 2021 conturbadíssimo que nós presenciamos aqui na Rádio Bandeirantes? Não, Vitor, eu acho que dá só para torcer por isso, né, para que isso aconteça, mas efetivamente isso não vai acontecer, até pelas próprias palavras do presidente do Supremo. É sempre muito bom a gente ouvir o chefe de um poder reiterar a sua crença na democracia, no jogo democrático, e também reiterar, né, declarações de princípio, de valores importantes para a cidadania, para a nação brasileira e para a democracia, sobretudo, né? Mas o discurso do presidente do Supremo foi politizado e foi um discurso político além da conta, né? O que nós assistimos hoje não foi abertura, não era a abertura do ano legislativo ou do ano político, era a abertura dos trabalhos do Poder Judiciário. E o que o presidente do Supremo fez foi um discurso político, querendo ali, nas entrelinhas, né, mandar recados para o chefe do Poder Executivo, claramente, né, isso fez para isso mesmo, para ser interpretado como recados, como advertências para o chefe do Poder Executivo, quando, na verdade, o Poder Judiciário, apesar desse viés ou dessa fantasia, o Poder Judiciário não tem nenhuma tutela sobre os demais poderes. Nenhum chefe de poder pode ditar regras de comportamento em relação a outros poderes. Simples assim, né? Quando o ministro Luiz Fux faz apelos muito corretos, né, à estabilidade e à tolerância, ele deveria fazer um discurso nesse sentido, sim, mas voltado sobretudo para a casa que ele preside, né? Porque afinal de contas a gente tem assistido excessos cometidos pelo chefe do Poder Executivo, que sempre tem uma palavra agressiva contra um ou outro ministro do Supremo Tribunal Federal, mas temos também ministros do Supremo Tribunal Federal agindo politicamente contra o chefe do Poder Executivo, fazendo discursos políticos, etc., e atacando o chefe do Poder Executivo, seja através de entrevistas, de discursos como esse de hoje, ou em decisões que muitas das vezes extrapolam, inclusive, o que prevê a Constituição do Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal, fez um bom discurso, mas ele ficaria melhor na boca de um presidente de Supremo que estivesse falando para o seu público, né, para aqueles que estão sob sua liderança no Poder Judiciário. Como eu disse, o ministro do Supremo, nem nenhum dos seus ministros, é maior do que qualquer outro poder. Ele não cabe ao presidente do Supremo estar mandando recadinhos para o presidente de outro poder ou recomendando normas de comportamento para outros poderes, porque afinal de contas todos são democraticamente constituídos, né? Todos estão no exercício das suas atribuições em razão do jogo democrático que está aí, claro, né? Todo o Congresso Nacional, senadores e deputados estão ali, alguns, a gente até lamenta que estejam, mas todos legitimamente empossados porque foram votados para isso, foram eleitos para isso, tanto quanto o presidente da República também foi eleito, aliás, com a votação extraordinária para estar onde está, na presidência da República. E, do mesmo modo, os ministros do Supremo não são votados para coisa nenhuma, mas, pelo menos, eles foram investidos de suas funções dentro das regras do jogo democrático. Portanto, é uma democracia que está vigindo no Brasil, e isso precisa ser observado, cada macaco no seu galho,
cada um no seu quadrado, cumprindo a sua obrigação. O que a gente espera é que os chefes de poder tenham juízo, né? Tenham juízo e, afinal de contas, se respeitem. É o que nós esperamos de todos eles, não só no legislativo, mas, sobretudo, que, aliás, é o poder que tem sido o mais comportado sob esse aspecto, né? Aquele que tem agido limitado às suas atribuições. A gente reclama da qualidade dos nossos deputados, de grande parte dos deputados e senadores, mas, a rigor, eles têm cumprido o papel que a Constituição lhes confere, muito ao contrário do Poder Judiciário, através do Supremo, e também do Poder Executivo, que ambos têm conspirado contra a harmonia e a independência dos poderes, que são os princípios sagrados impostos pela Constituição. Trata-se de uma questão de obedecer à lei ou não. E é isso que a gente espera dessas figuras tão ilustres, sobretudo no ano eleitoral de 2022. A pretexto de pedir tolerância, o ministro do Supremo Tribunal Federal acabou fazendo um discurso com algumas pitadas de intolerância em relação a divergências, a críticas e etc. A gente continua esperando, eu sou aquele crente fervoroso, né? Crente que não desiste do seu otimismo em relação a isso. Mas do ponto de vista da possibilidade concreta de isso acontecer, eu acho muito difícil. Teremos um ano complicado, muito complicado, por ser um ano eleitoral e também por constituir, na verdade, essas eleições um divisor de águas, né? E tomara que a escolha do povo brasileiro seja a melhor possível, né? E seja qual for, tem que ser respeitada. Isso é o que determina o jogo democrático. Não podemos esperar muita coisa desse relacionamento entre o presidente da República atual e o Supremo Tribunal Federal, nem muito menos, principalmente o Tribunal Superior Eleitoral, porque, Vitor, temos um ano em que o TSE terá 3 presidentes, né? Tem o atual, que está no final do mandato, Luiz Roberto Barroso, entrega o seu cargo a Edson Fachin agora no mês de fevereiro, e no começo do segundo semestre, o ministro Alexandre de Moraes toma posse na presidência do TSE e, portanto, na presidência do processo eleitoral deste ano. Os 3 têm em comum o fato de serem inimigos pessoais do presidente da República e presidem o Tribunal Eleitoral. O principal deles, o inimigo mais ferrenho, vai ser o presidente do TSE, né? E é curioso porque começa por aí a impossibilidade de qualquer harmonia, de qualquer tolerância, né? Porque, afinal de contas, nós já não vivemos um tempo que vivemos até recentemente, né, em que magistrados declinavam de tomar decisões sobre determinadas figuras ou determinados casos porque alegavam suspeição. E por que alegavam suspeição? Porque reconheciam que não tinham a isenção suficiente para decidir sobre aquilo. O Supremo Tribunal Federal transformou essa regra em letra morta, infelizmente. Mas, enfim, eu queria também, além disso, falar rapidamente sobre as questões aí queria falar uma palavra aí de entusiasmo que sempre tive em relação ao agronegócio brasileiro, que é o único setor da economia que sempre deu boas notícias ao Brasil, né? A grande locomotiva que puxa a economia brasileira já há anos e foi quem segurou a peteca ali, né? Mantendo os negócios, mantendo as exportações. Os números ontem divulgados nessa palestra que a Lana se referiu, pelo professor Evaristo de Miranda, foram números muito impressionantes. O Brasil, a produção brasileira de alimentos é algo imbatível no mundo inteiro. Ele deu um número que eu fiquei perplexo, eu não sabia. O Brasil abate por ano mais de 6 milhões de aves. 6 milhões de aves. É quase o número de indivíduos da raça humana que povoam a Terra, né? Foi mais ou menos um frango para cada habitante do
do planeta. Foi essa a produção por ano, né? Foi essa a produção do agronegócio brasileiro, que tem tido um desempenho fantástico. E também em razão do agronegócio, tivemos um ano muito melhor do que aquilo que preconizavam as bestas do apocalipse, né? Que sempre só veem tragédia no horizonte. A gente assistiu a um ano em que foram gerados 2.730.000 empregos, né? Isso é um número que o Brasil não via desde 2010. E estamos falando do ano 2010, um ano em que a economia brasileira e mundial bombavam. Muito ao contrário de 2021, quando a economia brasileira e a economia mundial estavam, patinando ainda sob os efeitos da crise provocada pela pandemia da Covid-19. Vimos também o governo fechar o ano no azul, né, registrando um superávit de 64,7 bilhões de reais. Olha, era um número que eu não esperava que acontecesse, né? Apesar de, eu não sei até que ponto isso fica para os especialistas discutir, mas fica aquela trava, né? Como é que esse superávit significa o quê? Que o país poderia ter gasto 64 bilhões, é um país que precisa tanto reduzir as desigualdades, né, e investir em ações que melhorem a vida, sobretudo dos mais pobres. Fica ali naquela dúvida, né? Não teria sido melhor pelo menos empatar o jogo, né? Zerou. Terminou o ano que não gastou nenhum centavo a mais do que arrecadou e tal, mas o superávit fica bem talvez na iniciativa privada. No setor público eu tenho minhas dúvidas.